Meu nome é Bruno Paes Manso, eu sou pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e esse livro que eu escrevi se chama Homicide em São Paulo, Examination of Trends from 1960 to 2010. Foi publicado no ano passado, no final do ano passado, pela Springer Books. Está no site, à disposição do site da editora. E é um mergulho nos 50 anos de homicídios em São Paulo, que para mim é um dos fenômenos sociais mais interessantes dos últimos tempos, porque eu tento compreender como é que de 1960 a 1999 os homicídios se multiplicaram aqui em São Paulo. De 1960 a 1999 cresceu mais de 10 vezes a taxa de homicídio e depois, a partir de 2000 até 2010, eles caem bruscamente. É um pouco isso que eu estou tentando entender. Eu acho que é importante porque o caso de São Paulo ajuda a pensar um fenômeno que vem se repetindo agora no resto do Brasil, principalmente nos estados do Norte e Nordeste, que vivem o mesmo fenômeno que São Paulo viveu nos anos 80 e 90, de multiplicação dos assassinatos. Então, por que um tipo de comportamento tão radical como o assassinato, como o homicídio, ele se multiplica tão rapidamente? Qual é o processo que permite esses homicídios se multiplicarem? É um pouco isso que eu tento entender nos livros, nesse livro, nessas pesquisas que eu venho fazendo, muito a partir de entrevistas que eu também venho fazendo com matadores, tentando entender por que eles matam e quem eles matam. Os homicídios, eles têm uma característica que se repetem em lugares onde existe grande quantidade de mortes, são normalmente crimes territorialmente concentrados, e não só territorialmente, mas também por grupo social. Normalmente são jovens homens não brancos, moradores de bairros recentemente urbanizados. Em São Paulo, o que a gente identifica no passar dos anos é a formação de grupos territoriais que se matam e que produzem mortes, que reproduzem vinganças e conflitos que duram por anos, além de autoridades que, em vez de tentar coibir essas mortes, muitas vezes elas se organizam para matar e para usar o homicídio como uma forma de recuperar uma desordem que parece intensa, e como se os homicídios conseguissem restabelecer a ordem. O que a gente vê, ao contrário do que as autoridades esperam no primeiro momento, eles acabam jogando gasolina numa fogueira e os homicídios acabam se multiplicando muito rapidamente. É interessante também, no caso de São Paulo, se pensar a respeito da queda dos homicídios que passa a acontecer a partir dos anos 2000 e que acontecem até os dias de hoje. Ano após ano os homicídios seguem caindo e é um debate ainda em andamento, é um debate muito intenso. A gente ainda tenta entender o que São Paulo fez para induzir essa queda de homicídios. O que eu tento explicar, a despeito de considerar um fenômeno multicausal, existe uma série de variáveis que ajudam a explicar desde a redução, mas desde o Estatuto do Desarmamento até o envelhecimento da população, até as melhorias sociais que foram produzidas nesses bairros. Existem uma série de estudos mostrando fenômenos que ajudariam a explicar essa queda, mas eu tento compreender como a construção e como o processo de aprisionamento a partir dos anos 90 até os dias de hoje, onde naquela época 30 mil pessoas estavam presas, hoje são mais de quase 230 mil pessoas presas, como isso construiu um mundo novo atrás das grades e que induziu o fortalecimento de lideranças criminais, no caso o PCC, que surge a partir dos anos 90, no começo dos anos 90, em 1993, e como a construção desse novo mundo atrás das grades permitiu o fortalecimento de uma facção que dominou o crime em São Paulo e organiza a distribuição e o tráfico de drogas, tanto em São Paulo e agora em diversos estados brasileiros. Eles são importantes distribuidores de drogas no resto do Brasil. Então, existe, ao mesmo tempo, uma pacificação nessa cena criminal e um fortalecimento da organização criminal que é mais eficiente e mais capaz de distribuir drogas e de colocar em xeque o Estado, né? Então, são efeitos colaterais e espécies de novos desafios com os quais a segurança pública hoje precisa lidar, né?